declarações também de outros políticos aqui sobre o bloqueio do X, né, Camila? Pois é, Patrícia, agora contato restabelecido, a gente trouxe os posicionamentos de alguns políticos, autoridades que concordaram com essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas outras autoridades discordaram. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas fez uma publicação na qual ele não cita nominalmente nem Alexandre de Moraes, nem o empresário Elon Musk, mas ele diz o seguinte, abre aspas, a liberdade é inegociável, é preciso olhar com muita atenção para qualquer precedente que limite que cada um expresse o seu pensamento, seja ele consonante ou não, com a que qualquer outra pessoa possa ter. Não concordo com nenhum movimento que possa ferir esse princípio. Fecha aspas. Quem também se posicionou de forma contrária à determinação do ministro Alexandre de Moraes foi o senador Flávio Bolsonaro. Na publicação, ele diz o seguinte: não cumprir decisão judicial é crime, assim como é crime juiz não cumprir a lei. E quando o juiz ignora a lei para tomar decisão, como fez Alexandre de Moraes, ela é ilegal e não deve ser cumprida como fez Elon Musk. Bom, o também senador, o ex-juiz Sérgio Moro, ele fez uma publicação também criticando essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, abre aspas, prejudicar 20 milhões de usuários da rede social X não é compatível com o regime de um país liberal e democrático. Decisão inaceitável que nos fragiliza, inclusive, perante a comunidade internacional. Fecha aspas. Tá, então, o parecer de algumas autoridades que se posicionaram de forma contrária a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Patrícia. Obrigada, Camila, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. Bom, a gente vai avançar um pouquinho mais nessa discussão para conversar com o professor de Direito, Roberto Beijato. Professor, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, para quem não é necessariamente operador do direito, há dois argumentos apresentados por ambos os lados que chamam muito a atenção. Um deles, apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o X se recusa a cumprir uma regra que é cumprida por todo mundo, o Marco Civil da Internet, que é ter um representante legal no Brasil. O Google cumpre, a Meta cumpre e o X não quer cumprir. Por isso, chegou-se a esse episódio da suspensão. O X diz que não cumpre decisão ilegal e promete publicar decisões que o X considera confrontam a legislação brasileira, a Constituição brasileira e, por isso, decisões demandadas pelo ministro Alexandre de Moraes para que o X tomasse. O X disse, olha, isso confronta a Constituição brasileira, nós não faremos, mesmo que o pedido venha do guardião da Constituição. Dá para, pelo menos, sentir o cheiro de onde é que está a razão, se é que ela está em um dos lados, professor? Bom, vamos lá. O que é importante é, primeiro, nós contextualizarmos o que está acontecendo. Então, vamos lá. Existem hoje no Supremo Tribunal Federal 3 inquéritos, que são o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais e o inquérito envolvendo os atos de 8 de janeiro. Então, a primeira coisa que eu destaco é que a minha análise não diz respeito ao conteúdo desses inquéritos, se as ordens são justas, se não são, se está correta a forma como ele é conduzido. Isso não é o ponto que eu analiso aqui. Mas o ponto é que, no curso dessas investigações, se tomaram uma série de decisões determinando ao X, né, o ex-Twitter, que derrubasse certas publicações, contas, monetização de publicações que, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, seriam criminosas, ofensivas, fake news, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma ordem tomada numa investigação criminal que é remetida para uma empresa que opera no Brasil. Qual que é o ponto aqui principal? Quando uma empresa recebe uma ordem do Poder Judiciário brasileiro, não cabe a ela fazer esse juízo de legalidade. Deixa eu ver se a ordem é legal, se não é, ela tem que cumprir. Só para fazer uma analogia aqui, para deixar bem claro isso para todos que nos ouvem, imagine o seguinte, que um juiz determina, por exemplo, a quebra de sigilo bancário de qualquer um de nós, numa investigação, etc. Ele vai remeter um ofício para o banco, mandando o banco apresentar os extratos. O banco não pode falar, mas eu acho que a ordem é legal, não vou mandar. Ele tem que cumprir e vai mandar.
É a mesma coisa aqui com o X. Então, ele recebe essas ordens, ele tem que cumprir. Quando ele descumpre, de fato, sem dúvidas, ele está praticando um ato ilícito, ele está descumprindo a legislação brasileira. Essa é uma conclusão que nós temos como estabelecer de maneira tranquila. Aí, pois bem, quais são as consequências por esse descumprimento? Essas consequências estão no Marco Civil da internet. E vejam que essa situação se perdura já por meses, né? Quais são as consequências, então, que o Marco Civil estabelece? A primeira delas, quando a empresa estrangeira não cumpre, a empresa estrangeira, ou enfim, a empresa de plataforma que opera aqui no Brasil, não cumpre. A primeira é uma advertência. Isso foi feito. Ainda assim, se recusa a cumprir as ordens. Bom, qual que é a segunda consequência? Multa, que é o que a gente viu, que foi aplicado, etc., e ainda assim não foi paga e não foi cumprida. A terceira consequência, suspensão das atividades da plataforma até que ela cumpra as ordens judiciais brasileiras. Então esse é um ponto que é muito importante. Vejam, eu não estou analisando se as decisões, o conteúdo está correto ou não, porque não cabe a mim, eu também não consigo ter acesso a essas decisões porque os procedimentos tramitam em sigilo. Mas tampouco cabe ao Twitter, ou ao X, desculpem, fazer essa análise. Na medida em que ele recebe uma ordem judicial, ele tem que cumprir. Quem pode discutir se a ordem é legal ou se não é o usuário que foi afetado pela decisão, que mandou derrubar o conteúdo dele, mandou derrubar a página dele. Esse pode questionar. Mas a OX, a plataforma, tem simplesmente que cumprir. Então, na medida em que ela descumpre, ela própria dá aso para que se chegue nessa situação calamitosa de se derrubar a plataforma e prejudicar aí, de fato, 20 milhões de usuários. Mas eu penso que isso não pode ser imputado à justiça brasileira. Foi dado todas as oportunidades para o X se regularizar. Ele insiste em descumprir até o extremo. Não tem alternativas, né? Então, a lei, nesse ponto, me parece que foi aplicada corretamente, nesse ponto. E como é que você avalia aí, sob o ponto de vista da lei, ele ter colocado a Starlink para pagar aí essas multas, bloquear as contas? Muitos especialistas acreditam que colocar isso pode prejudicar, inclusive, a internet em áreas remotas, como a Amazônia, e isso prejudicaria justamente a sociedade brasileira como um todo. E do ponto de vista da lei, usar a Starlink para obrigá-lo a pagar essa multa ou cumprir a decisão judicial, como é que você avalia isso? Perfeito, Patrícia. Esse é um ponto que realmente aqui me parece, aí sim eu tenho um ponto de ilegalidade na decisão. Porque o que ocorre? Esse tipo de situação só pode acontecer em duas situações no direito brasileiro. Ou seja, você direcionar a cobrança de uma multa, de uma dívida, para uma outra pessoa que não é aquela. Então, quais são as hipóteses? Uma, se existir grupo econômico entre essas empresas. E o grupo econômico ele se caracteriza pela centralização da gestão, vamos dizer assim, numa empresa mãe, sobre as demais, né? E isso não me parece que exista entre o X e a Starlink. O que parece é que eles têm uma administração independente, uma não se comunicando com a outra. E a segunda hipótese que isso pode acontecer é quando eu tenho algum tipo de fraude, de confusão patrimonial entre essas empresas, o que também, aparentemente, não há indícios disso. Então, realmente, não me parece, com os dados que nós temos até aqui, não me parece apropriado esse redirecionamento para a Starlink. Aí sim, aí eu concordo que há um ponto de potencial ilegalidade na decisão. Isso sim, perfeito. Professor, eu queria tirar uma rápida dúvida com o senhor também, antes da gente chamar os nossos comentaristas, que foi a notificação feita pelo X. Porque o X não tem representante legal aqui, né? Então o Supremo não tinha um endereço, um CPF, enfim, um CNPJ para notificar aqui no Brasil. E a notificação ocorreu de um jeito diferente, digamos assim, né? O Supremo Tribunal Federal também publicou a notificação no X e marcou o Elon Musk. Do ponto de vista da lógica, faz sentido, né? Mas do ponto de vista do direito, pode ser assim? Realmente, uma excelente pergunta. Não há previsão legal para esse tipo de notificação, com publicação em rede social, etc. Isso não está previsto na lei, né? O que ocorreu é que, de fato, o X retirou sua representação legal no Brasil, o que é uma obrigação também da empresa estrangeira,
E o X pretendia o quê? Que as comunicações fossem enviadas para sua sede no exterior, o que tornaria impraticável, na velocidade das redes sociais, o cumprimento desse tipo de decisão. Então, realmente, do ponto de vista lógico, como você muito bem colocou, faz todo sentido, porque a finalidade do ato é que a pessoa que vai ser notificada tenha conhecimento daquela notificação. Isso ele teve, cumpriu a finalidade. Mas a forma realmente não está prevista na lei. Realmente não está prevista na lei. Foi algo atípico. Vamos então, professor Roberto, agora chamar os nossos comentaristas, a Ana Beatriz e o Mano Ferreira. Os seus comentários aí, as suas perguntas ao professor. Bom, professor, eu queria trazer dois aspectos. O primeiro é a previsão trazida na decisão do ministro Alexandre de Moraes de multa para usuários de até R$50 mil que eventualmente utilizem de VPN, de algum mecanismo para ter acesso ao X. Isso faz sentido do ponto de vista legal, porque aí sai da questão entre ele e a empresa e começa a entrar na questão da liberdade de expressão e de associação do cidadão brasileiro, né? E aí isso me leva à segunda questão, que eu diria que é mais ampla, que é como estamos tratando a liberdade de expressão no Brasil. Parece que há uma mudança de jurisprudência, de entendimento legal, de tratamento por parte do Supremo Tribunal Federal a questão da liberdade de expressão, por exemplo, ao normalizarmos o banimento de pessoas, praticamente, para futuras manifestações, dado que a legislação prevê punições e responsabilização por fala, mas jamais a censura prévia, né? A punição preventiva, digamos assim, por crimes futuros, banindo a pessoa da internet. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre esses dois pontos. Perfeito, obrigado pela pergunta. Quanto ao primeiro ponto da multa para, eventualmente, usuários que usarem uma forma de burlar, né, esse bloqueio, usando o VPN, etc., realmente me pareceu excessivo, e tanto que depois foi reformado, como você bem colocou, mais pela repercussão pela repercussão social da coisa, do que por um aspecto jurídico que não tinha tido tempo ainda para mudar, né? E talvez até tenha mudado também, me parece, por uma questão de impraticabilidade dessa medida. Como é que eu vou fiscalizar cada pessoa, cada usuário, milhões de pessoas que estão usando, se ela está usando VPN, se não está? É praticamente impossível esse tipo de fiscalização. Então acabava sendo uma decisão muito mais simbólica, né? Mas foi revogada, mas de fato achei esse ponto, eu concordo contigo, que é excessivo você querer ainda atingir os usuários, muito embora já esteja cumprida a finalidade, foi derrubada ali, foi suspensa a atividade da rede que descumpria as ordens. Então, esse ponto concordo contigo. Quanto à questão da liberdade de expressão, realmente é um ponto polêmico, é um dos direitos fundamentais que nós temos, mas a gente precisa também ter muita consciência de que nenhum direito ele é absoluto, nenhum direito pode me servir de guarda-chuva para cometer ilegalidades, para ofender, para praticar crimes, etc. Nenhum direito ele é absoluto. Então, um pouco a liberdade de expressão. Então, ela pode, sim, de maneira legítima, sofrer restrições, mas, como você colocou, restrições posteriores. Eu pratiquei um abuso, usei desse direito abusivamente, tudo bem, vou lá e responsabilizo, derrubo o conteúdo, pode ter procedimento civil, criminal, tudo isso. Realmente, censura prévia é algo que não é previsto no nosso ordenamento, não é admitido, né? Então, mas essa situação, de fato, é algo que ainda é muito polêmico no Brasil e decorre ainda, isso uma análise minha, ainda da falta de ajuste entre o direito brasileiro e essa lógica ainda das redes sociais. Isso é algo que está acontecendo, ainda se fala em regulamentação das redes, como isso seria feito, quais seriam as alternativas. Isso é algo ainda que tem que ser objeto de muito debate para se chegar a um modelo que seja satisfatório para proteger a liberdade de expressão daquilo que ela legitimamente é usada e também não salvaguardar o seu mau uso, né? Mas isso ainda tem que ser posto em debate, algo que está sendo discutido globalmente atualmente, né? Então esse é um ponto muito importante. Só deixo uma pequena ressalva no que tange a questão da liberdade de expressão, que eu sei que o Elon Musk
ele justifica o descumprimento dessas ordens, alegando isso, que tem opositores políticos do Alexandre de Moraes sendo penalizados só por razões políticas e tudo mais, mas me parece também, do ponto de vista do Elon Musk, um tanto quanto casuística essas alegações, porque, por exemplo, quarta-feira agora, só aconteceu agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o Poder Judiciário norte-americano tem competência para derrubar conteúdos, etc., que veiculem fake news, etc. Num caso envolvendo, coincidentemente, também o X. E eu não vi o Elon Musk falar que os Estados Unidos é ditadura, que estão sendo perseguidos, chamar o Biden de cachorrinho, eu não vi nada disso. Então me parece também um certo casuísmo do Elon Musk. A gente também tem que olhar por esse lado, né? Então eu penso que, concordo contigo, o direito à liberdade de expressão é essencial, e nós precisamos debater muito ainda para chegar num modelo satisfatório. Esse modelo ainda não existe. Então, por isso que a gente se vê diante dessas distorções. Ana? Professor, bom dia. Eu sou sua colega, também sou advogada, e eu acho que é importante a gente trazer para a audiência o seguinte questionamento. Como o X, juridicamente falando, vai conseguir voltar para o ar? E aí, a minha outra pergunta diz respeito a uma questão que eu tenho batido muito na tecla, que é a proporcionalidade das medidas atípicas que estão sendo adotadas nesta situação. Eu entendo que nós tínhamos outros caminhos, embora haja aí reiterados descumprimentos por parte do X, né, das decisões judiciais, mas será que a gente não poderia ter encontrado um caminho intermediário que evitasse o prejuízo que é simplesmente tirar essa rede social do Brasil? Bom, obrigado pela pergunta. Respondendo a primeira, ou seja, como que o X faz para voltar ao ar? Cumprindo as ordens judiciais. A partir do momento que ele cumprir, as ordens judiciais foram estabelecidas e indicar um representante legal no Brasil, como ele tem por obrigação fazer, ele volta ao ar, não tem problema nenhum quanto a isso, né? E quanto à questão da proporcionalidade, aí de fato a gente entra num campo que é um tanto quanto abstrato. Poderia ter outras medidas? Poderia, mas quais? Eu não consigo visualizar com tanta clareza. É difícil, mas talvez desse para, construindo em várias cabeças, chegar a uma solução intermediária. Lembrando também que essa situação do X não é uma situação inédita, né? Nós tivemos a situação do Telegram ano passado, também, salvo engano, que se chegou quase nesse mesmo limite. O Telegram ia ser derrubado no Brasil, mas aí foi indicado um representante, aqui eles regularizaram e continua operacional até onde eu sei, né? Então, uma medida mais proporcional, eu penso que seria possível, concordo contigo, mas qual seria ela? Eu tenho dificuldade hoje de dizer uma medida que seria efetiva, na medida que eu tenho, de fato, uma empresa que se recusa, com toda a força, a cumprir ordens da justiça brasileira. Esse é o ponto. Eu não vejo qual seria essa outra medida. Foi aplicada multa, foi aplicada advertência, ou seja, perceba que o Marco Civil da Internet ele coloca de maneira gradativa, até de uma maneira proporcional, a gradação dessas penalidades. Ela não, em nenhum momento o Marco Civil diz, olha, não cumpriu, vamos derrubar a página, o site e acabou. Não se trata disso. Então, ele traz proporcionalmente. Primeiro eu advirto, não deu certo a advertência, é um aviso, não tem consequência nenhuma, multa. Foram aplicadas multas várias e várias e várias vezes. E ainda assim, ele não cumpre. O que eu posso fazer diante disso, entende? Acaba se chegando, me parece que por culpa do próprio X, numa situação extrema dessas que, de fato, talvez não prejudique tanto o X, porque até onde eu imagino, eu acho que o orçamento deles não vem tanto do Brasil, talvez por isso não se preocupe tanto, mas prejudica uma série de usuários no Brasil que, poxa, usam para fazer venda de produtos, para divulgar suas ideias, prejudica, de fato, né? Mas eu não sei te dizer qual seria essa medida mais proporcional. Poderíamos, claro, pensar em várias cabeças, tentando construir algo, mas assim, de bate-pronto, não seria te dizer qual seria essa medida mais proporcional. Bom, nós conversamos com o professor de Direito, Roberto Beijato. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Igualmente, um bom final de semana a todos.